Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Nos últimos anos, tem-se observado na região autónoma dos Açores uma evolução significativa no setor da carne. A qualidade das nossas pastagens e a forma como é feito o maneio dos animais contribuíram de forma determinante para a qualidade da carne dos Açores, o que levou a região a solicitar a sua proteção, tendo em 2003 sido reconhecida pela Comissão Europeia uma indicação geográfica protegida IGP. A carne de animais produzidos à base de pastagem possui, para além de uma qualidade organolética distintiva, um valor nutricional muito superior quando comparada com os animais acabados à custa de ração. Este valor resulta da sua riqueza em ácidos gordos benéficos à saúde, nomeadamente os ômegas 3, que protegem contra acidentes cardiovasculares, e os CLA, que reduzem a incidência de cancro. Uma vez que o nível de consciencialização dos consumidores para o consumo de alimentos saudáveis é cada vez maior, a carne de bovino dos Açores encerra, assim, um elevado potencial comercial. No entanto, tem-se registado um número indesejável de carcaças que apresentam um defeito de qualidade altamente penalizador, ou seja, carcaças DFD, que se caracterizam por uma carne escura, rija e seca, muito pouco atrativa para o consumidor. Esta carne de qualidade inferior resulta de um esgotamento das reservas energéticas dos animais no período pré-abate, o que resulta numa carne com um pH anormalmente elevado. Consequentemente, estas carcaças apresentam um tempo de vida útil muito mais curto, pois o seu valor de pH não é suficientemente baixo para retardar o crescimento dos micro-organismos que causam a sua deterioração, constituindo provavelmente a maior causa de desperdício de carne durante o processo de produção. Situação que é agravada no caso da carne dos Açores, a que acrescem longos períodos de transporte. Recentemente, um estudo realizado na Universidade dos Açores revelou uma elevada taxa de incidência de condições DFD na carne dos bovinos abatidos no matador da Ilha Terceira, ou seja, 30% das carcaças possuíam um valor de pH anormalmente elevado. Em consequência disto, há praticamente um ano atrás, uma importante cadeia nacional de distribuição a retalho devolveu à procedência várias carcaças abatidas na região devido precisamente a valores de pH demasiado elevados. Os produtores de carne bovina da região, que trabalham todos os dias para que a carne dos Açores se diferencie por uma qualidade de excelência, são os principais prejudicados por esta situação à qual são completamente alheios, pois são eles os principais penalizados pelas perdas económicas resultantes da devolução das carcaças dos seus animais, cuja má qualidade se deve à falta de condições dos matadores da região, tutelados pelo Governo. Senhoras e senhores deputados, com a crise que se vive neste momento no setor agropecuário da região, não nos podemos dar ao luxo de arruinar a imagem de qualidade que a carne de bovino dos Açores já conseguiu conquistar. Assim, o CDS-PP, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 31 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e do artigo 145 do Regimento, propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte resolução. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que apresente ao plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, até 31 de março, um relatório circunstanciado sobre os fatores que determinam a ocorrência de carnes DFD e quais as medidas preventivas implementadas. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Senhor Secretário Regional, permita-me que lhe diga que tem toda a liberdade de duvidar do resultado do estudo científico, por serem apenas quase 200 carcaças, mas digo-lhe que essas 200 corresponderam a um estudo que foi feito durante 3 meses, em que todos os produtores que entregaram os seus animais para abate naquele matador foram avaliados e que as amostras foram recolhidas aleatoriamente. Os resultados que o senhor hoje aqui nos traz resultam de apenas
o passado mês de julho e de 3 produtores. Portanto, a representatividade da sua amostra, deixe que me lhe diga, não é comparável. Já agora, pergunto-lhe, se quiser pôr em questão estes 30%, porque é que não apresenta o valor de PH medido em igual período, cuja Secretaria Regional deveria ter os valores em sua posse? Esses valores de PH existem ou não existem? Eram ou não eram medidos? Durante esse período, os valores não correspondem aos mesmos? Muito bem. E também tenho que lhe dizer, Sr. Secretário, que todos nós sabemos que há vários fatores, mas o senhor sabe tão bem quanto eu que aquilo que mais determina este tipo de situação são as condições no matador. Está-me a dizer o tempo de espera, pois o tempo de espera é o tempo em aboria, no matador. A única coisa que poderia ser com alguma influência seria o transporte em meios grandes, não é na região. Na região os animais não são transportados durante horas e horas e horas para chegar exaustos ao matador. E condições para abate em termos de maneio ou de alimentação, quer dizer, um animal para chegar exausto em termos de reservas energéticas ao matador tinha que estar subnutrido. E também acho muito interessante que o senhor venha a assegurar que não é uma questão sanitária. Uma questão sanitária era se os animais fossem trazidos para abate com doenças, que eu imagino que na região não vai ser nenhum animal abatido com problemas sanitários, mas de segurança é, porque o senhor sabe perfeitamente que uma carne com pH de 6,3, qualquer micro-organismo patogénico que dê origem a uma toxinfecção alimentar pode-se multiplicar livremente numa carcaça e não há nenhuma segurança de que quem consuma aquela carne não vai efetivamente ficar doente. Portanto, seguro não é. E digo-lhe mais, dizer que isto é um não problema, mesmo com 10%, ou com 8%, que são os 6 valores, ou seja, em cada 100 carcaças, 10 irem para o lixo, dizer que é um não problema para produtores que têm que fazer um investimento de quase um ano para acabar animais que são completamente alheios a esta situação e que têm as suas carcaças devolvidas, que são deitadas ao lixo porque os animais não podem ser aproveitados para manada, se isso é para si um não problema, eu percebo e estamos muito alinhados que é preciso fazer um trabalho. Concordo com tudo o que foi aqui dito, nós fizemos um percurso muito interessante. Deixámos de ser uma região exportadora de gado para passar a ser uma região exportadora de carne. Mas tudo isso tem um preço e o Sr. Secretário sabe. As redes regionais de abate têm que estar a funcionar, há problemas que vão surgindo, há situações que nos fogem ao controle e que a Secretaria Regional tem que ter em controle essas situações, porque senão, a determinada altura, os nossos produtores vão começar a preferir não abater os animais na região e voltarmos ao tempo em que se fazia a exportação de gado vivo. E ninguém quer isso para a região. Não, é porque se esta situação se mantém, a probabilidade de voltarmos atrás é enorme. Ok? Portanto, eu reconheço o trabalho que foi feito e há que melhorar. Há situações que não estão bem, que têm que ser averiguadas. O senhor diz-me, no pico são 10% por causa do comportamento dos animais em agressividade para trazer para o matador. Quer dizer, é uma das hipóteses que se levanta, mas aquilo que é pedido e que é objeto desta resolução e que percebo que deve ter sido entendido por quem nos está a ouvir é exatamente fazer uma avaliação. E, por isso, nós alargamos o período para que se possa fazer uma avaliação séria da evolução, de quais são os fatores que estão a ser mais determinantes em cada um dos matadores, provavelmente não é a mesma causa, e para se conseguir implementar medidas preventivas, até porque muitas dessas medidas preventivas podem nem sequer acarretar custos adicionais para a forma como o abate está a ser feito. E, portanto, penso que ficamos claros em relação aos números e à diferença de valores.